Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. O ano passado eu perguntei na missa de Todos os Santos, eu me lembro perfeitamente. Eu perguntei assim para a Assembleia: quem quer ser santo? Quase todo mundo não levantou o braço, não. Falei, mas que batismo que esse povo recebeu? Hã? Que vocação à santidade que nós recebemos lá no dia do nosso batismo. Aí eu expliquei, né? Olha, pelo batismo que nós recebemos, todos nós recebemos uma vocação, a vocação à santidade de vida. Se nós temos um Deus que é Pai, que é 3 vezes santo, nós também como filhos somos chamados a sermos a semelhança do nosso Deus, do nosso Pai que está nos céus. Vejam a primeira, ou melhor, a segunda leitura hoje, né, da primeira carta de São João. Vede que grande presente de amor Deus nos concedeu, a de sermos o quê? Filhos de Deus, e nós o somos. Portanto, todos nós temos o dever de buscarmos e trabalharmos para a nossa santificação. Ah, padre, mas eu sou um pecador. Ah, padre, mas eu não tenho mais jeito. Ah, padre, comigo não é desse jeito. Ah, padre, santo é aquele santinho que está lá na igreja, de mão posta, de joelho. É aquele lá, acho que precisa ser mais santo às vezes do que a gente. Não é verdade? Então, quando a gente pensa assim, ah, eu não tenho jeito, ah, eu sou pecador, nós estamos o quê? Nos acomodando diante desta nossa vocação, diante deste nosso chamado. Não devemos ser assim. Não devemos ficar num comodismo, achando que, não tem mais jeito. Para Deus tudo tem jeito. Até mesmo com relação aos nossos pecados, a graça de Deus, para quem a procura, a misericórdia, quem procura a misericórdia de Deus, alcança a graça. E é no perdão dos pecados que nós retomamos o quê? A nossa vocação, o nosso caminho de santidade. Nós podemos ser santos, e os santos estão aí para mostrar para nós que esse caminho é possível a qualquer um que deseja viver esta vocação à santidade de vida. Mas eu vou dizer para vocês, é um caminho fácil? De modo algum. Porque quando a gente pensa assim também,
a gente acha que a santidade é algo inalcançável para nós, né? Porque a gente pensa de modo equivocado que santo é aquele que só reza, santo é aquele que não peca, santo é aquele que não comete erros, santo é aquele... Então é uma visão muito equivocada do ser santo. Se a gente for pegar a vida dos santos, boa parte dos santos, nós temos milhares de santos, a gente vai perceber que muitos deles passaram pela tentação, muitos deles foram tentados, né? Quando eu fui lá em Assis, eu vi lá aquelas roseiras, né? Que São Francisco, quando era tentado, se jogava nos espinhos daquela roseira. Nunca mais aquelas roseiras produziram espinhos, né? Eu fui lá, eu vi lá em Assis, né? Porque os santos também foram tentados na carne, na ambição, no dinheiro, na tentação de desistir da santidade. E se a gente for listar aqui, um monte de santo foi tentado no caminho de santidade. Mas o testemunho está no quê? Na perseverança. Em primeiro lugar, para a gente ser santo, a gente tem que perseverar em fazer a vontade de Deus na nossa vida. Ser santo é fazer em primeiro lugar a vontade de Deus. É aquele que escuta a palavra de Deus, a coloca em prática, é aquele que reza, é aquele que pensa no próximo, principalmente nos mais necessitados. Os santos são aqueles que foram um farol e são até hoje um farol que nos leva a Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos hoje, celebrando todos os santos, repensarmos como está a nossa caminhada rumo à santidade de vida. E se a gente escolhe esse caminho, nós estamos escolhendo um caminho nada fácil, mas um caminho possível, e nós ao mesmo tempo não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus é por nós, Deus caminha conosco, e ainda mais, a vida e o testemunho dos santos estão aí para nos motivar, para nos impulsionar cada vez mais a não desistirmos da nossa vocação à santidade de vida. Por isso, ser santo é fazer a vontade de Deus. Segunda coisa, ser santo é perseverar na fé. A primeira leitura hoje nos dá um exemplo desta perseverança no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito dentro de um contexto de perseguição, onde as primeiras comunidades cristãs eram perseguidas pelo Império Romano. Portanto, esta carta era uma grande motivação para que os fiéis cristãos não desanimassem diante da perseguição. Por isso, esta linguagem que nós encontramos no Apocalipse é uma linguagem codificada, repleta de símbolos, porque para que este texto não chegasse nas mãos do império e a perseguição fosse ainda mais forte, o que acontecia, né? Escrevia-se com metáforas, com figuras de linguagem, com simbologia. E estas cartas eram destinadas para que os fiéis permanecessem firmes na fé, mesmo diante da perseguição. Porque comunidades eram dizimadas, muitas pessoas eram mortas, porque não queriam aderir à fé pagã dos romanos. Então, em troca da vida, eles tinham que abandonar a fé cristã e abraçar a fé pagã. Muitos morriam, mas muitos também ficavam com medo e até mesmo renunciavam à fé por causa da perseguição, da tortura, do sofrimento que iam passar. Mas estas palavras do Apocalipse eram palavras de esperança. Permanecei firmes na fé, porque é derramando sangue em favor da fé, em favor de Cristo, que esta morte não será em vão. E aí a grande visão desta liturgia celeste, a liturgia do Cordeiro,
as núpcias, o banquete das núpcias do Cordeiro, aonde ao centro está o Cordeiro, Jesus Cristo, Cordeiro imolado. E diante do trono do Cordeiro, milhões e milhares de pessoas, de todas as raças, línguas, nações, todas ali diante do trono e do Cordeiro, na grande festa da eternidade. E ali o vidente pergunta ao ancião: quem são essas pessoas? São aquelas que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eram pessoas que ali estavam com vestes brancas, com palmas nas mãos. Estes são aqueles que passaram pela grande tribulação. Portanto, é perseverando na fé que nós vamos obter a vida eterna. É perseverando na fé que nós vamos um dia participar deste grande banquete da eternidade, em comunhão com os santos e santas de Deus. Mas, como diz o prefácio da missa de hoje, por enquanto peregrinos neste mundo, caminhamos na penumbra da fé, para que um dia, neste caminhar perseverante, nós possamos um dia participar da glória da eternidade. Mas, ao mesmo tempo, a nossa esperança sempre é alimentada a cada Eucaristia que nós celebramos. Porque quando nós celebramos a missa, a liturgia terrestre se une à liturgia celeste. Porque quando o padre diz ao final do prefácio, antes da gente cantar o santo, o padre diz: com todos os santos e santas de Deus, proclamamos a uma só voz que Deus é santo, santo, santo. Nesta hora, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos. E aqui, neste altar, nós experimentamos um pouco desta liturgia celeste. Nós experimentamos um pouco daquilo que nós vamos viver lá, quando nós terminarmos a nossa caminhada neste mundo, e assim, plenos da santidade, o Senhor possa nos encontrar puros e santos, e assim contemplarmos a sua face. Nós estamos aqui na penumbra da fé, mas como diz a segunda leitura, mas ainda nem se manifestou aquilo que nós seremos, mas nós sabemos o que nós seremos. Se nós caminharmos na perseverança da fé, nós iremos alcançar a plenitude da santidade, nós vamos alcançar a glória de contemplarmos a Deus face a face. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda como caminheiros neste mundo, como peregrinos, Jesus também nos dá a dica pela qual nós devemos seguir para que o nosso programa de santidade seja verdadeiramente efetivo, frutuoso na nossa vida, através das bem-aventuranças que nós acabamos de ouvir. O Papa Francisco deixa muito claro para nós que as bem-aventuranças elucidadas por Jesus devem ser o programa de santidade de vida de cada um de nós. Se vocês pararem para pensar, você tem o seu santo de devoção, não tem? Meu santo de devoção é São José, Santa Teresinha, eu tenho vários, não sei você, né? Acho que muitos aqui são devotos, São Judas, Santa Edviges, né? Santo Expedito, São Miguel, né? E assim por diante. Quando a gente olha para a vida do nosso santo, quando nós temos um santo de devoção, a gente não pode ficar simplesmente pedindo ao santo aquilo que a gente quer, né? Aquela devoção, né, que só pede. Ah, eu quero isso, eu quero aquele carro, eu quero isso, eu quero essas coisas. A gente só vive muitas vezes uma devoção só de pedir as coisas. Mas a vida e o testemunho do santo está para além disso, né? E quando a gente lê a história de um santo e lê as bem-aventuranças, a gente vai percebendo, não é verdade? Como aquele homem, aquela mulher que nós chamamos de santos, são reconhecidos pela igreja,
como eles viveram plenamente as bem-aventuranças. Já pararam para pensar nisso? Eu citava o exemplo, né? A irmã Dulce, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que promovem a paz, bem-aventurados... Vocês veem que esse evangelho de Jesus vai se enquadrando perfeitamente na vida dos santos, porque eles viveram as bem-aventuranças como um programa de vida, como um programa de santidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante de tudo isso que nós estamos refletindo nesta noite, nesta solenidade, que nós possamos aprender com os santos a sermos santos, a sermos verdadeiramente pessoas próximas de Deus, pessoas íntimas de Deus, para que no nosso caminhar a gente possa espalhar as sementes da santidade também no coração e na vida de todas as pessoas que amamos, que encontramos pelas estradas da vida. E nunca negligenciarmos o caminho da santidade, porque ele é para todos. E se a gente tropeçar, cair, se a gente cometer algum erro, se pecarmos nesse caminho de santidade, que a gente nunca pense que nós somos, a partir daquele momento, incapazes de continuar. Mas pelo contrário, nós temos a graça de Deus, que está sempre ao nosso dispor, para nos reerguer, para nos levantar, para nos capacitar, para que a gente possa continuar no caminho, porque para Deus nunca é tarde para a gente retomar o caminho de santidade. Rezemos e peçamos a intercessão dos santos e santas de Deus, mas também, se a gente for olhar, quantas pessoas que nós conhecemos e que também foram um sinal, um testemunho de santidade para nós. Os santos do nosso dia a dia, os santos que fizeram parte da nossa história, seja dentro ou fora da nossa família, aqui na nossa comunidade. Quantas pessoas nós trazemos no coração que nos ajudaram a mostrar, olha, esse é o caminho para a gente ser santo, esse é o caminho para a gente fazer a vontade de Deus. São santos que já são canonizados no nosso consciente, no nosso coração, e que também intercedem por nós. Vejam só aqui Lorena, né? Nós temos algumas pessoas que têm fama de santidade aqui em Lorena, né? Eu não sou da época do Padre Hugo, eu nasci no ano que o Padre Hugo morreu, né? Mas as pessoas sempre falam do Padre Hugo como um homem que resplandecia santidade nos seus gestos, palavras, no cuidado com os pobres que ele tanto amava. E a gente aí está colhendo os frutos do trabalho dele até os dias de hoje, né? Não é um santo canonizado, mas é um santo canonizado no coração do nosso povo, das pessoas que viveram com ele e que aprenderam com ele também o esforço de ser santo, e que também estão lançando as sementes do seu testemunho. Este e tantos outros, aquele nosso avô, a nossa avó, que nos transmitiu a fé, o quanto a gente deve ser santo, quantos deles nos ensinaram o caminho da santidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, não tem desculpa para a gente não ser santo, né? Que a gente possa aderir sempre a esta vocação. Seja você como pai de família, seja você como leigo, leiga, eu como padre, que todos nós busquemos esta vocação à santidade de vida, para que realmente nós possamos neste mundo semear com alegria o amor deste Deus que é santo. E que, descobrindo esse caminho da santidade, nós possamos verdadeiramente sermos santos à semelhança do nosso Deus. Que a palavra hoje, semeada no nosso coração, possa fazer com que a gente saia daqui hoje com este desejo. Eu preciso ser santo. E que Deus nos ajude e que a gente nunca se esqueça deste caminho de vida e de salvação. E o meu coração, como a terra seca,